Um feliz domingo para você, meu irmão, feliz domingo para você, minha irmã. É com alegria que iniciamos o programa Discípulos e Missionários na nossa TV Canção Nova. Que bom que estamos juntos, que a paz do Senhor chegue e transforme o seu coração. No programa Discípulos e Missionários de hoje, iremos refletir sobre o serviço ao próximo, o chamado ao serviço. Contamos com a presença, a palavra amiga de Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, seja bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Um bom domingo para o senhor. Muito obrigado, igualmente, a você e a todos os que nos acompanham pela Canção Nova. Jesus disse, pois assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Dom Odilo, como a pessoa de Jesus, sendo alguém que serve ao próximo, nos inspira a agir em nossas comunidades? Bem, a nossa vida como cristãos é um constante olhar para Jesus. É nosso mestre, não só por palavras, mas também pelo seu exemplo, o seu testemunho, a maneira dele viver, que devem ser nossa inspiração constante, né? E Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, enfim, ele é humanamente o rosto de Deus, é o jeito de Deus. Isso é muito interessante se a gente olhar bem e se nós acreditarmos profundamente no mistério da encarnação. O Filho de Deus, o Verbo de Deus se fez carne, se fez humano e habitou no meio de nós. Então, o jeito de Jesus humano é o jeito divino de Jesus, né? Rosto humano de Deus, né? E o jeito humano do Filho de Deus. E isto é o máximo que nós temos para imitar e para seguir em nossa vida, se nós queremos também viver retamente, praticar o bem e a virtude. Sim. Vamos acompanhar uma pergunta, né, de uma participação que temos para Dom Odilo. Bom dia, Dom Odilo, sua bênção. A minha pergunta para o senhor seria: como comunidade de fé, como podemos aprofundar o nosso serviço em relação ao próximo? Então, sim, como comunidade de fé e pessoalmente, como podemos aprofundar? Sabemos que devemos fazê-lo por aquilo que aprendemos do Evangelho, aprendemos da Igreja, e a recomendação ou a ordem de Jesus, claramente, amai-vos uns aos outros como eu vos amei e assim por diante, e tantas outras passagens onde Jesus recomenda que nós nos amemos, que tenhamos compaixão uns dos outros, que sejamos misericordiosos, que respeitemos profundamente uns aos outros, valorizemos uns aos outros. Tantas passagens, né, da palavra do Evangelho, né, de Jesus, que nos recomendam justamente este viver para os outros, este servir os outros. O que fazer para aprofundar isto? Não só termos na cabeça, na mente, mas também passar isso à prática. É praticar cada dia, exercitar-nos cada dia na prática das ações correspondentes, a caridade, o respeito, a sensibilidade diante do próximo necessitado ou que sofre, e, enfim, o senso moral, o senso ético nas relações humanas, né? E na profunda consideração e respeito por toda pessoa que também é filho e filha de Deus, imagem e semelhança de Deus, como nós somos. Então, como aprofundar, naturalmente, na prática? É claro, no conhecimento, nós termos conhecimento disso, mas do conhecimento passar à prática mediante o exercício. Nós temos uma tendência também ao egoísmo, a tendência à afirmação, à autoconservação, à autoafirmação, são tendências naturais, que, claro, não devem ser negadas, mas não devem ser, digamos assim,
deixadas soltas, que elas acabam nos deixando egoístas, egocêntricos, soberbos, até violentos contra o próximo. Então, temos que controlar as nossas expressões que tentariam sempre de nos afirmar em relação ao próximo. Em vez, nós devemos sim, como Jesus nos ensinou, ter coração aberto, mãos abertas, braços abertos, para acolher o próximo, ir ao seu encontro e sentir com o próximo, enfim. Desta maneira, nós aprofundaremos na forma da virtude, né, da caridade, da solidariedade, da compaixão, da misericórdia, este nosso amor ao próximo, o serviço ao próximo. Bem, depois da humanidade ter feito, né, ter dado tantos passos no sentido do desenvolvimento científico, né, que também isso afeta no campo da economia, no campo também da produção, por exemplo, dos alimentos e assim por diante. E ainda temos que falar dos pobres. A igreja ainda tem que falar e se preocupar com a realidade dos pobres. É verdade, porque possivelmente a lógica que move, sobretudo a economia, não é uma lógica do Evangelho, né? A lógica da economia, segundo o Evangelho, seria uma economia voltada para prover as necessidades de todos. Prover as necessidades de todos. E muitas vezes a economia que gira no mundo não é inspirada nesta preocupação de prover as necessidades de todos. É de prover, antes de tudo, as necessidades e os desejos de quem já tem tudo, né? De quem já tem mais e que tem poder forte, econômico, político, para se impor. E por isso, cada vez mais, nas relações internacionais, mas também nas relações humanas internas, a tendência é que haja ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. E pobres mais e mais numerosos. É o que nós percebemos, mesmo no Brasil, né? Onde a economia, certamente, vai bastante bem, tenta se equilibrar, etc., mas nós temos uma multidão de pobres que só conseguem viver por programas sociais. Tudo bem, os programas sociais são necessários, são bons, a expressão de uma política social é necessário, mas essas pessoas ficam na dependência e não conseguem sair disso para entrarem também, digamos, na participação mais ativa na vida econômica, que lhes dá dignidade, dá liberdade e assim por diante. Então, de fato, essa questão é muito séria, né? Onde a ciência econômica ela deixa de lado as razões do coração. Ela vai simplesmente pelas razões científicas, para eu assegurar determinado ganho, para eu assegurar determinada vantagem, para aqueles que ditam as leis da economia internacional, tem que levar as coisas assim, assim, assim. E com isso sobram cada vez mais pobres e que vão ficando à margem dos benefícios da vida econômica. Estamos chegando ao final do programa Discípulos e Missionários de hoje. Agradecemos sempre a participação de todos e você pode sim participar do nosso programa enviando seu e-mail para apresentar para Dom Odilo uma pergunta, né, sanar alguma dúvida ou até mesmo nos motivar em relação a algum tema, né, iluminar-nos em relação a algum tema para o nosso programa. Então envie o seu e-mail para discípulosemissionários@cançãonova.com, discípulosemissionários@cançãonova.com. E também aproveite para divulgar o nosso programa em suas redes sociais. Dom Odilo, chegando ao final do programa de hoje, sua palavra e sua bênção para o encerramento, por gentileza. A gente faz votos de que em todas as comunidades, todas as pastorais, os movimentos, todas as paróquias, em todas as casas religiosas do nosso imenso Brasil e no mundo inteiro, se abram para essa sensibilidade diante das necessidades dos pobres. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.